Senhor, muito, muito obrigado por esse amigo que o Senhor nos deu, para essa igreja, para essa casa, que tem sido, Senhor, uma pessoa extremamente importante no nosso ministério, na vida da nossa igreja. E nós te pedimos que o Senhor continue usando a vida dele, que tudo aquilo que ele lançar sobre nós, e tudo aquilo que o Senhor tem para nós através da vida dele, venha sobre ele, Senhor, em dobro, em nome de Jesus, as bênçãos e as profecias, porque eu creio que o Senhor há de usá-lo grandemente aqui, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus te abençoe e te use. Boa noite, amados. Para mim é uma honra, realmente é um privilégio poder estar participando num dia tão importante assim da igreja, que é aniversário da igreja. Quero, antes que tudo, agradecer aqueles que muitos cresci aqui nessa região e muitos estiveram por aqui muitos que souberam que eu estava vindo, vim. E realmente é verdade, geralmente eu viajo e minhas viagens de 3, 4 dias, cheguei na quarta-feira aqui, já estou indo embora amanhã. Eu moro em Houston, no Texas, e alguns conhecidos que sabem que eu estou aqui, vieram para estar conosco. Está aqui meu pai, que já fazia bem alguns meses que eu não via, né? De Santana do Parnaíba, meu pai, a Lúcia. Também veio a minha irmã lá de Botucatu, com o meu cunhado, Fabrício, lá de Botucatu, vieram para estar aqui. Também o Wilson, a Priscila, a vovó, vieram lá de Sorocaba para estar aqui conosco. Obrigado por terem vindo. Também tem alguns irmãos de Santo André que vieram e também estão aqui. Verdade, onde que estão os de Santo André? Por aqui, estão por aí, né? Aqui tem alguns. Obrigado por terem vindo. E creio que também deve ter alguns outros que estão por aqui, que vieram, que estão conosco. E quero agradecer, assim, de verdade, por estarem conosco nesse dia. Eu estava pensando, eu falei, puxa, 24 anos de aniversário de igreja. Eu olhei assim pro pastor Klaus, eu falei assim, 24 anos, eu falei assim, ou você está velho, ou você começou muito novo o ministério, porque eu tenho 32 anos. É verdade. Não, mas eu gostaria que o pastor Klaus, a pastora Lupe, se colocasse de pé mais uma vez. Meus amados, muitos não têm a ideia do que é realmente estar no ministério, servir a Deus. O início, quando eles mostraram uma foto ali de um culto cheio, verdade? 7 pessoas no culto. 7 pessoas, e estão aqui. E creio que deram muitas risadas, foram momentos alegres, como também momentos muito tristes, verdade? Momentos de muito choro, momentos de pessoas que chegaram na vida, abraçaram, pastorearam e de repente, por nada, se foram e sentiram, mas passaram 24 anos. E vocês estão aqui, forte, a igreja crescendo. Eu gostaria que toda a igreja desse um forte aplauso pela vida dos pastores. Honre a vida dos seus pastores. Ame ele realmente, ame eles de todo o coração. Vocês merecem. Obrigado pelo serviço que vocês fazem ao nosso Senhor. Nós honramos a vida de vocês. Deus abençoe. Meus amados, 24 anos de ministério. Como eu falei, eu tenho 32 anos, né? Então, sabe que você fala que uma mentira repetida muitas vezes se torna realidade, né? Por isso que eu estou falando 32 anos. Vamos sair daqui pensando que eu tenho 32 anos, né? Eu sei que já deram a bem-vinda àqueles que nos visitam pela primeira vez, mas eu também gostaria de parabenizá-lo por estar aqui conosco. Bem-vindo uma vez mais, aqueles que estão aqui pela primeira vez, aqueles que estão nos vendo neste momento online, que estão nos vendo através da internet. Que bom que vocês estão conosco. Sei que muitos estão vendo, a minha esposa lá dos Estados Unidos está vendo. Meu amor, um abraço. E todos que estão aí também vendo. Sei que Deus vai falar contigo tremendamente neste dia. Tantas coisinhas aqui que eu escrevi aqui. Bem, vamos lá, antes de entrar na palavra, lá atrás vai ter um material que eu sempre trago comigo nos lugares que eu vou. E isso é para
abençoar o trabalho que nós temos nas ações. Nós temos um trabalho na Índia, nós temos um orfanato na Índia, para aqueles que não sabem, aqueles que querem acompanhar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, é só colocar AP Gustavo e vai aparecer, bem simples, AP Gustavo, e já vai aparecer. Então, busque ali e você vai conhecer mais o nosso trabalho, o que nós fazemos. Mas esse material que eu tenho ali, como eu falei, é para abençoar o trabalho que nós temos. Então, gostaria de convidar as mulheres principalmente. Eu sei que muitas já conhecem, que eu tive numa quarta-feira aqui. Muitas compraram, verdade, aquele paninho feio que coloca no pescoço. Quantas mulheres compraram aquele paninho feio no pescoço? É bem feinho, verdade? Está aqui um aqui, ó. É bem feio, mas eu sei que elas compram por misericórdia, né? Então, ali tem esses scarfs. Tenho poucos livros meus ali ainda. Tenho, se você ainda não leu, te aconselho que compre, que leia A Igreja em Ação. Então está ali, não sei porque me veio algumas cópias em espanhol. Se você quer aperfeiçoar o seu espanhol, então compre em espanhol. E tem algumas cópias em português. Infelizmente não trouxe nem inglês nem japonês, mas se você quiser aperfeiçoar o seu inglês e japonês, peça online. Amém? Bem, já que quase terminou meu tempo aqui, me deu somente 30 minutos para ministrar. Como eu vou ministrar em 30 minutos, 15 minutos foram de introdução. Feche os seus olhos, meus amados. Vamos orar uma vez mais. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor amado, por esse momento maravilhoso, Senhor amado, no qual nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, toma controle deste lugar, toma controle das nossas vidas. Senhor, que a nossa mente, o nosso coração, Senhor amado, possa estar cativo neste momento, somente para escutar a tua palavra, Senhor. Senhor, toda distração, tudo que queira nos distrair, Senhor amado, que neste momento caia por terra no nome de Jesus, Senhor. E como mencionei, que a nossa mente, o nosso coração, Senhor, possa estar atento, que possa ser realmente terra fértil, Senhor, para receber, Senhor, tudo o que o Senhor quer falar conosco nesse dia. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu estava, desde que eu mencionei para o pastor Klaus que eu ia estar no Brasil aqui alguns dias. Eu falei assim, puxa, quero te ver, quero estar contigo, vamos almoçar junto. E ele falou assim, olha, vai cair justo no aniversário da igreja, será que você pode estar aqui na igreja? E meus amados, de verdade, parece que não, mas um dia para mim faz muita diferença. E como eu mencionei, cheguei na quarta-feira e a previsão era para mim já voltar hoje. Ele falou assim, puxa, mas não ficaram um dia, né? Como eu falei, um dia para mim pesa, só para que vocês entendam a minha agenda. Eu saio amanhã daqui, chego na terça-feira em casa, fico 4 dias com a minha família. Na sexta-feira eu vou para outro lugar dos Estados Unidos, no estado de Washington, que é 5 horas de voo. Chego lá, fico sexta, sábado e domingo, volto no domingo, na quarta-feira eu estou no Japão. Fico 4 dias no Japão, volto para casa, estou 8, 9 dias em casa, né? Aniversário da esposa, Natal, Ano Novo, e de novo já na estrada. Então realmente 1, 2 dias para mim é muito. Mas ele me dizia assim, é aniversário da igreja. Será que você não pode estar conosco? Como não dizer não para um amigo, verdade? Como não dizer não para uma igreja tão bela como vocês? E eu falei assim, não, claro, vamos estar lá nesse dia. E desde então eu comecei a pensar, eu comecei a orar. Eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer ministrar? Eu gosto muito de estudar a palavra, eu gosto muito de ver o significado de números na Bíblia. E já comecei a ver o significado de número 24, eu comecei a preparar. E de repente Deus falou assim, não. Eu quero que você ministre a razão do porquê os 24, a razão do porquê da igreja. Com a razão do porquê da igreja. Eles não começaram 24 anos atrás a igreja, assim, não, nós vamos ser mais um neste meio, neste mundo que existe. Não foi ser somente mais um, foi algo que Deus gerou no coração deles para iniciar essa igreja com um propósito: glorificar o nome de Jesus Cristo aqui na terra. E é justamente sobre esse tema que eu quero falar sobre essa noite, sobre a importância, sobre o poder do nome de Jesus Cristo. É por essa razão que nós nos reunimos aqui. Porque quando eu paro para pensar, como eu mencionei, eu viajo, eu estou num lugar, eu estou numa igreja, eu visito diversas igrejas de diferentes doutrinas, e
Muitas vezes eu paro para pensar e eu falo assim: qual a razão de nós estarmos reunidos? A razão não é porque hoje é domingo e como bem eu me converti, agora eu sou cristão, então eu tenho que ir na igreja, é uma obrigação a ir na igreja, ou eu tenho que falar para Deus que eu fui na igreja hoje, que eu estou bem. Não é somente isto. Nós não estamos aqui por uma obrigação, nós não estamos aqui somente por estar. Quando nós entramos neste lugar, quando nós nos reunimos neste lugar, a presença de Deus está neste lugar, e a palavra de Deus disse: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, no nome de Jesus, ali eu estarei no meio deles. Então quando nós nos reunimos aqui, Jesus está presente neste lugar. E meus amados, quando Jesus está presente neste lugar, quando Jesus está presente no lugar onde 2 ou 3 estão reunidos, algo tem que acontecer. Tudo vai da expectativa de quando nós chegamos. Eu preguei uma mensagem recentemente na igreja e eu falava justamente sobre expectativas, o motivo de realmente estarmos vindo à igreja. E muitas vezes as pessoas vêm na igreja e falam assim: bem, o culto hoje foi bom, até que o irmão não desafinou hoje. Puxa, até que o pessoal se vestiu melhor. E muitas vezes vem e vai e nada acontece. Mas é justamente com a expectativa de como nós chegamos na igreja, como nós chegamos realmente para receber, é essa expectativa que faz a diferença. Quando as pessoas se aproximavam de Jesus, muitos se aproximavam de Jesus, mas poucos recebiam milagres, porque eram aqueles que realmente vinham com uma expectativa. Então diz, ou melhor dizendo, quando nós nos reunimos neste lugar para celebrar, por exemplo, esses 24 anos, não é somente celebrar 24 anos, estamos dizendo, sabe o que? 24 anos, nós estamos vindo aqui para dizer: o Senhor é Jesus, o Senhor é realmente Rei neste lugar, o Senhor reina neste lugar, o Senhor é o Jesus, somente a Ti, e nós estamos realmente trazendo o reino de Deus na terra. Quando 2 ou 3 em meu nome se reúnem, Ele se faz presente. O Senhor está presente neste lugar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o Senhor está aqui neste lugar. E fala assim também: algo vai acontecer na tua vida neste dia, porque Ele está aqui. Ele está aqui. A importância desse nome, meus amados, a importância desse nome. Quando realmente a igreja entender a importância do nome de Jesus, o porquê nós nos reunimos. Nós estamos vivendo tempos na igreja que temos buscado, temos tido tanto conhecimento e temos falado de tantas coisas bonitas que estão acontecendo, e temos muitas vezes deixado um pouquinho de lado, talvez muitas vezes até esquecido de realmente falar da importância que é o nome de Jesus Cristo, falar da importância realmente que é Jesus Cristo em nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus em Filipenses, eu te passo aqui, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, vamos ler o versículo 9. Filipenses capítulo 2, versículo 9, diz assim: por isso Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Preste atenção no que eu quero dizer aqui, preste atenção nisso. Eu não estou falando de algum nome, ou de qualquer nome, eu estou falando do nome.
Quando nós nos reunimos aqui, não nos reunimos por causa de Pedro, de João, de Gustavo, de Klaus. Não, nós nos reunimos aqui por causa do nome de Jesus Cristo, que é o nome que está sobre todo nome. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Meus amados, deixa eu te dizer algo. Esse nome tem tanto poder que o diabo começa a estremecer. Ele teme quando ele começa a escutar o povo que entende o poder do nome de Jesus, a tal ponto que ele está fazendo de tudo, de uma maneira muito sutil. Ele tem feito que nós nos calemos nas praças, nos calemos em lugares públicos, nos calemos em escolas, dizendo assim: bem, aqui na escola você pode falar de Buda, você pode falar de Maomé, você pode falar de Hare Krishna, você pode falar de assuntos de gênero, mas não pode falar do nome de Jesus. Are you with me? Estão comigo? Por quê? Porque o diabo sabe o poder que há no nome de Jesus. Quando nós declaramos o nome de Jesus, ele sabe o poder que existe. Por isso, ele tenta que nós nos calamos, que realmente não falamos este nome. Por quê? Porque realmente coisas tremendas começam a suceder no mundo espiritual quando declaramos este nome. É muito interessante como muitas vezes o ser humano culpa a Deus, culpa as pessoas, culpa a igreja pelas coisas que sucedem, pela maldade que sucede nos nossos dias. Mas muitos deles se esquecem que nós estamos tirando Deus das nossas vidas, tiramos Deus, como mencionei, das escolas, tiramos Deus dos lugares públicos, tiramos Deus de tudo. E depois falamos: aonde está Deus? Deus não está vendo a pobreza, Deus não está vendo as mortes, não está vendo isso. Nós estamos tirando Deus dos lugares. Nós estamos, muitos estão falando: cala esse nome, por favor, não fale mais este nome. Por quê? Porque existe um poder tremendo neste nome. Existe houve um pregador muito famoso, Billy Graham, em uma das cerimônias presidenciais nos Estados Unidos, em muitas das reuniões públicas nos Estados Unidos, principalmente questão de governo, quando eles convidam um pastor, como mencionei, eles convidam um pastor para fazer uma oração, ou para falar umas palavras. Escuta o que eu estou falando. Eles falam assim: bem, vocês podem ir, podem falar uma palavra, podem falar algo, podem fazer uma oração, mas não orem no nome de Jesus. Por que não quer que não ore no nome de Jesus? E em uma dessas cerimônias que ele foi convidado, Billy Graham, muitos anos atrás, ele, ao terminar a oração da cerimônia presidencial, ele declarou: e eu oro no nome de Jesus Cristo. Ele, ao fazer isso, ele recebeu inúmeras demandas, como chama, não somente crítica, quando você vai a juízo, processos. Ele recebeu inúmeros processos de pessoas do governo, pessoas de fora, porque ele declarou o nome de Jesus. Mas por que aconteceu tudo isso? Justamente porque quando o diabo, o demônio, o inimigo começa a escutar o nome de Jesus, ele tem que fugir, ele não pode ficar. Imagina declarar o nome de Jesus sobre uma nação. O que eu quero dizer com isso, meus amados? Quando entendemos a importância deste nome, que está sobre todo nome, seja nos céus, na terra ou debaixo da terra, tudo tem que estremecer, e todo joelho tem que dobrar, e toda língua tem que confessar que Ele é o Senhor. Meus amados, é momento de nós começarmos a entender o poder desse nome. Sabe o que? Tudo que nós precisamos na nossa casa, nos problemas que estão enfrentando, é justamente declarar o nome de Jesus sobre essas circunstâncias, sobre esses problemas, sobre a nossa casa, a nossa família. No nome de Jesus é onde nós encontramos a salvação. E aqui é um tema que talvez muitos falam assim: mas é polêmico. Você não pode dizer que somente a sua religião é certa. Você fala assim: eu não tenho uma religião, eu tenho um estilo de vida, eu tenho Jesus Cristo na minha vida. Não é uma religião.
E eles assim, mas como você fala que isso não, você não pode falar. Não, eu falo e falo com toda certeza, com toda segurança, que somente existe salvação através do nome de Jesus Cristo, não existe outro. Eu não estou querendo ofender a ninguém que estão aqui. Se vocês talvez pertencem a uma outra religião e vieram por aqui, com todo o meu coração, eu não quero te ofender, eu não quero ofender ninguém, eu somente estou falando o que está escrito na palavra de Deus. E na palavra de Deus é justamente isso: a salvação somente existe através de Jesus. Nenhuma outra religião. Eu conheço o islamismo, eu conheço o hinduísmo, o budismo, espiritismo. Nenhuma dessas religiões te dá a certeza da salvação. Nenhuma delas. Sabe qual a certeza que muitas delas dão? Reencarnação. Você talvez na próxima reencarnação vai vir como um pato, uma barata. Verdade? Um rato, uma pessoa rica, o que seja. Porque você acha que esses homens bombas se explodem nesses lugares? Porque a única maneira que eles vão ter não é que é uma certeza, mas vão estar mais próxima da salvação, é quando eles se envolvem, esses jihadistas, ou esses terroristas, que se explodem, que se matam em nome de Alá. É que eles creem que eles vão estar mais próximos assim de serem salvos, porque eles não têm segurança, eles não têm a certeza da salvação. Na minha vida sucedeu isso. Eu cresci nessa região. Até os 18 anos de idade eu não era cristão. Eu ia na igreja católica, praticava capoeira, automaticamente ia nos centros espíritas, meditação, tentava praticar meditação, sempre acabava dormindo. Ficava lá assim, quando de repente já estava dormindo. Não meditava, dormia, mas tá bom, pelo menos descansei um pouco. E eu praticava de tudo, mas no meu coração, por que eu estou mencionando isso? No meu coração, eu amava a Deus. Continuo amando, claro. Mas contando do passado, eu amava a Deus. Desde pequeno, eu tinha algo, eu queria Deus na minha vida, mas eu não sabia quem estava certo. E com isso, nessa busca, eu estou ali, buscando aqui, buscando ali. E eu me lembro que aos 18 anos de idade, eu encontrei um antigo professor de artes marciais que eu tinha. E ele falou algo assim para mim. Eu encontrei ele, fazia muitos anos que eu não vi, encontrei, comecei a conversar com ele. Ele era capoeirista de rua, aqueles caras que ficam no centro da cidade, estava pulando lá. E eu falei assim, poxa, que legal te ver, e aí, tudo bem? E ele parou assim para mim e falou assim, Gustavo, se você morrer hoje, você vai para o céu ou para o inferno? Eu falei, vou para o céu, claro. Ele falou, não, você vai para o inferno. Eu falei, que isso, cara, você está louco? Como eu vou para o inferno? E eu fiquei com raiva dele ali na hora. Eu fiquei com raiva dele, eu falei, como esse cara vai falar que eu vou para o inferno? E por causa que ele falou isso, quando ele começou para mim depois, que daí eu comecei a ter contato com ele, eu comecei a treinar com ele de novo, ele começou a me contar as experiências, que ele tinha tido um encontro com Jesus, ele tinha sido curado. Bem, vou resumir aqui rápido para não perder muito tempo. Então ele começa a me convidar para ir na igreja, mas aquilo que ele tinha me falado, eu falei assim, eu não vou nessa igreja. Como esse cara vai falar que eu vou para o inferno? Eu não vou em nenhum lugar. Mas por ser meu amigo, um dia a gente estava treinando, a gente estava junto num domingo, e sempre que ele me convidava eu falava não, sempre tinha uma desculpa. Mas num domingo estávamos juntos e ele falou assim, Gustavo, você está aqui comigo hoje, o culto começa dentro de 2 horas, por que você não vai comigo na igreja? Eu fiquei assim como, puxa, como eu vou falar não para ele? Ele é meu amigo. Falei, ok, eu vou. Fui na igreja com ele, escutei a palavra, escutei o pregador lá do dia. Entrou uma confusão, deu um nó na minha cabeça. Deu um nó, estou contando uma experiência minha, deu um nó na minha cabeça. E eu falei assim, e agora? O que é isso? Eu fui para minha casa, falei assim, imagina, eu já tinha ido no centro espírita, já tinha ido na igreja católica, já tinha feito budismo, meditação, feito tudo. Eu falei assim, e agora? Quem que está certo? E essa é a pergunta de muitos, quem que está correto aqui agora? E eu lembro que sem saber orar, eu fiz essa oração, eu falei assim, Senhor, eu não sei quem que é o caminho, eu não sei quem que é a verdade, mas eu quero fazer o que é correto diante de Ti.
Porque todos falam que todos vão levar a ti. Eu quero saber qual que é o correto, qual que é o caminho. E nunca mais eu pisei o pé na igreja. Nunca mais eu fui em nenhum lugar. Mas eu peguei a Bíblia e comecei a ler a Bíblia sozinho. Encontrei um Novo Testamento na minha casa. E eu comecei a ler o Novo Testamento. Eu lembro, como eu falei, tinha 18 anos, eu pegava o ônibus. E eu levava a Bíblia comigo, era um Novo Testamento branco. Eu levava comigo. E eu lembro que eu estava dentro do ônibus. Talvez eu vou falar esse versículo, para vocês não tem muito a ver, mas naquele momento Deus falou no meu coração, porque era algo que eu tinha orado. De repente eu estou lendo ali, leio João 14,6, e diz assim: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Sozinho, sem ler a Bíblia. Sozinho lendo a Bíblia, sozinho lendo a Bíblia, sem ir na igreja, nada. Deus falou no meu coração, eu falei assim, eu perguntei quem que era o caminho, eu perguntei quem que era a verdade, e aqui está falando assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu me lembro que eu parei o ônibus e desci do ônibus onde que eu estava, eu acho que é Casa Verde ali, eu nem lembro de que é ali onde que era o antigo Play Center, ali pelo lado de trás ali. Eu lembro que eu parei, desci, fiquei olhando, porque foi tão forte aquilo que aconteceu na minha vida. Eu busquei um lugar, eu falei assim, eu quero orar, eu quero entregar minha vida para Jesus, sem ninguém. Eu falei, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu começo a andar um pouquinho, tinha uma igreja católica, e eu olhei assim, era tipo 3 da tarde, eu abri assim, e não tinha ninguém. Eu não fui lá no altar, não fui nada. Bem, quando eu entrei assim, porque eu queria um lugar sozinho, e eu entrei no canto assim, quando eu entrei na porta, entrei no canto, me ajoelhei, e falei assim, se o Senhor é o caminho, se o Senhor é a verdade, eu entrego a minha vida a Ti aqui agora. Entreguei a minha vida a Jesus naquele momento, mas ainda sem conhecer muito. Mas o que a palavra de Deus diz? Nós vemos, por exemplo, um homem que se aproxima de Jesus, e ele fala assim, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala assim, bem, você sabe o que tem que fazer. Não rouba, não faz isso, não faz aquilo, honra os teus pais. Tudo isso eu tenho feito. Bem, te falta uma coisa, faz isso, vem e segue-me. Fala que esse homem saiu cabisbaixo, deu as costas e foi embora. Quando ele foi embora, Jesus começa a falar com os seus discípulos. E a maneira que Jesus falou para eles, os discípulos ficaram perplexos. E diz assim em Marcos capítulo 10, versículo 26 e versículo 27. Marcos capítulo 10, versículo 26 e versículo 27. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, neste caso, quem pode se salvar? Quem pode se salvar? Quem pode ser salvo? Escutem aqui, meus amados, não há nada que nós podemos para ser salvo. Isso é graça de Deus. Isso é somente através do nome de Jesus Cristo. Isso é somente através de Jesus Cristo. Não existe como. Eu não posso fazer nada e dizer, não, olha aqui, eu estou fazendo tudo isso porque o que eu estou fazendo me vai levar a ser salvo. Não, eu sou salvo através da graça de Jesus Cristo. E claro, por ser salvo através da graça de Jesus Cristo, agora eu vou também andar nos seus caminhos e fazer também a sua vontade. Mas daí ele continua dizendo, versículo 27, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não, todas as coisas são possíveis para Deus. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Em 1 Timóteo fala, isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O Senhor quer que todo homem seja salvo, mas isso é somente através de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, Atos 4, versículo 12, diz assim, não há salvação em nenhum outro,
pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, e este nome é Jesus Cristo. Não existe outro nome, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, é somente através do nome de Jesus. Esse nome nos leva realmente, ele nos leva à salvação. Através do nome de Jesus é onde nós somos salvos, quando reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, onde nós entregamos a nossa vida para Ele. O nome de Jesus, como eu mencionei um pouquinho anterior a respeito das orações, é o que nos faz realmente receber o que oramos. Quando eu oro, eu não somente oro umas palavras, mas eu tenho que declarar o que realmente vai fazer o efeito, que vai fazer o poder nessa oração. Eu não somente posso falar algumas palavras por falar, mas eu tenho que também ali colocar a chave e dizer assim: é essa chave que vai abrir e que realmente vai desatar o que eu estou orando, e essa chave é o nome de Jesus. Em João capítulo 14, versículo 13 e versículo 14, João capítulo 14, versículo 13 e 14, diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. É o nome de Jesus. Entender que é o poder do nome de Jesus. Quando eu oro, como eu mencionei, não é somente repetir algumas palavras, não é somente declarar algumas palavras, mas realmente declarar o nome de Jesus. Muitas vezes não é questão de ser religioso, é entender o poder do nome. Muitas vezes é engraçado que até em orações que muitas vezes nós fazemos, uma oração na hora da comida, né? Senhor, te agradeço por essa comida, Senhor, bem, amém, e vamos a comer. Eu aqui no meu interior sempre, no nome de Jesus. Por quê? É no nome de Jesus que nós temos que fazer as nossas orações. Declarar esse nome, não é em nome de Alá, em nome de Buda, em nome de João, em nome de Cláudia, em nome de Maria. Não, é o nome de Jesus. Diz João capítulo 16, versículo 23 e 24, Jesus continuando ensinando os seus discípulos, ele disse: naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Estou lendo João capítulo 16, versículo 23, agora versículo 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. É entender realmente que na oração, que vai realmente desatar é o poder do nome de Jesus. Quando eu declaro esse nome, por isso que eu falei, o inferno não quer que você fale este nome, porque ele sabe que quando fala esse nome, eles têm que fugir. Ele sabe que quando fala esse nome, o inferno começa a tremer. Por isso que quando você chega na sua casa, não importa a condição que está sucedendo na sua casa, talvez você vá assim: puxa, apóstolo, você não sabe o que acontece na minha casa, você não sabe o terror que é na minha casa. Sabe o que? O terror vai acontecer quando você começar a chegar na sua casa, começar a pisar lá e falar assim: Senhor, eu declaro o teu reino aqui na minha casa, eu declaro que na minha casa existe paz, na minha casa, Senhor amado, o teu reino estabelecido. Sabe por quê? Porque eu oro no poderoso nome de Jesus Cristo. Começar a declarar o nome de Jesus, orar realmente, como eu disse, tudo o que sucede em nossas vidas, nós temos que entender que quando oramos, temos que declarar esse nome. O que você está enfrentando neste momento? Como realmente estamos orando? Não é falar o nome de Jesus. Também não é necessitar a gritar, mas é realmente entender o poder que existe nesse nome, a autoridade que tem neste nome. É como quando eu chego num lugar, vamos dizer assim, que eu trabalho para o governo, eu sou cônsul do governo, vamos dizer que eu fui enviado pelo governo brasileiro e eu sou cônsul lá, e quando eu chego, é claro, eu estou lá naquele lugar agora, meu nome é Gustavo,
mas eu não estou representando o Gustavo, eu estou representando o presidente da minha nação. Tem algo que vai ali, vai me dar autoridade sobre aquele lugar. E quando nós chegamos em qualquer lugar, quando nós chegamos em qualquer circunstância, eu não vou chegar ali no meu nome. O diabo, os demônios, o inimigo não vão dar a mínima para o meu nome. Mas quando eu declaro nas minhas orações o nome de Jesus Cristo, quando eu declaro nas minhas orações que há poder no nome de Jesus, os demônios começam a correr. Não, eles entenderam, agora nós estamos perdidos. Eles começam a tremer. Por quê? Porque nós entendemos o poder que existe nesse nome. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Temos que aprender, temos que usar essa chave. Salvação, motivo de estarmos aqui, saber que Jesus não é somente um nome, é o nome. Entender que cura somente ocorre através do nome de Jesus. Entendam isso, deixa eu falar de novo. A igreja necessita entender isso. A igreja necessita mover nessa nova dimensão do reino dos céus. Muitas vezes nós temos temor, nós temos medo de orar por uma pessoa, principalmente se chega com uma enfermidade grave, se chega com uma doença grave, nós temos medo, assim, mas e se não acontece nada? Não, aqui não acontece isso, verdade? Aqui todos oram, vão lá, colocam a mão em todo mundo, levanta da cadeira de rodas e, bem, mas muitos sentem temor. Mas sabe que no nome de Jesus, quando nós declaramos o nome de Jesus, dá uma olhada nisso. Em Atos capítulo 3, houve uma cura, houve algo assim muito forte que sacudiu, que o povo ali ficou assim, uau, o que é isso? Atos capítulo 3, versículo 16, só para vocês entenderem esse ponto, diz assim, Atos 3,16, os discípulos estão explicando por que ocorreu aquela cura, e diz assim, pela fé, no nome de Jesus, o nome, a minha versão que eu estou lendo, que é a Nova Versão Internacional, diz, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem, a fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Vou repetir aqui o princípio do versículo. Todos estavam admirados, todos estavam assim, uau, o que é isso? O que aconteceu? Um homem que por anos de nascença tinha um problema, e agora eles veem esse homem curado, e eles falam, não foi por nós, foi pela fé no nome que é sobre todo nome, foi pela fé no nome de Jesus. O nome, escuta isso, a versão diz, o nome curou este homem, foi esse nome que curou este homem. Vamos ler os versículos, os primeiros versículos. Vai lá no versículo 1. Atos capítulo 3, versículo 1. Diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Pare um pouquinho aqui. Então nós vemos aqui algo comum, algo que ocorre nas nossas vidas também constantemente, que caminhamos e vemos de tudo, e fala que estes homens, discípulos de Jesus Cristo, agora eles estão ali, eles estão caminhando, eles estão subindo também para ir ao templo, como muitos de nós saímos de nossas casas todos os dias, ou todos os domingos, todas as quartas, todas as quintas, o dia que tem, para vir à igreja, e fala que de repente na mesma hora está chegando um homem ali, com uma doença de nascença.
Quando esse homem fala assim: olha, me dá uma esmola, eu necessito de algo. Fala que os discípulos pararam e olharam para ele atentamente, falaram assim: olhe para nós, olhe para mim. Não sei se vocês já passaram por alguma situação dessa, mas em qualquer lugar do mundo, não importa se é país de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, quinto mundo, que seja, qualquer lugar sempre vai ter alguém pedindo esmola, sempre vai ter alguém ali pedindo. E quantos de nós realmente paramos para dar atenção a essas pessoas? Quase ninguém. Não era diferente neste caso. Todas as pessoas que passavam ali, somente talvez jogava, colocava a mão no bolso, encontrava algumas moedas e essas moedas para o homem, e era o que fazia. Então, quando alguém olhava realmente, a pessoa já esperava algo mais. Falou assim: não, aqui algo mais vai ter. Agora imagina, eles não somente olharam, não somente pararam e olharam, mas eles falaram assim: olhe para nós, olhe para nós. Esse homem deve ter pensado assim: hoje eu fiz o mês, hoje já não preciso mais, eu não preciso voltar aqui amanhã, porque esses homens pararam, me deram atenção, hoje nós fizemos o mês. Mas aí continua dizendo assim, vou ler o versículo 4 de novo. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Eu sei que vocês conhecem essa história, talvez alguns não, mas preste atenção aqui. Eu imagino a decepção desse homem. De repente Pedro coloca a mão no bolso, coloca assim, tira, não tem nada. Assim: eu não tenho nada, prata e ouro eu não tenho, mas eu tenho algo que é muito mais valioso que isso. Eu tenho algo muito mais valioso do que uma refeição que eu poderia te dar. Eu tenho algo muito mais valioso do que alguns reais que eu poderia te dar. Eu tenho algo muito mais valioso do que um sapato que eu poderia te dar. E é justamente isso, o que eu tenho, porque você somente pode dar o que você tem. O que eu tenho, eu te dou. E continua dizendo então. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ande. Segurando-se pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. O que eu quero dizer, meus amados, sabe que quando oramos temos que declarar o nome de Jesus. Sabe que salvação é somente no nome de Jesus, mas nós temos esperança para este mundo. Sabe que a cura está no nome de Jesus. Não é eu, não é o meu poder, é o nome de Jesus. Existem muitas experiências, fatos que já passou na minha vida. E sabe o que? Existem fatos que ocorreram e não aconteceu nada. Mas existem fatos que ocorreram, que chegou lá, e milagres extraordinários aconteceu sem eu saber. Por quê? Porque não sou eu, é o nome de Jesus. E é isso que nós como igreja temos que entender. Começar a declarar cura emocional, cura física, declarar realmente restauração na família, começar a declarar realmente o nome de Jesus sobre essas pessoas. Quantas pessoas que estão sofrendo com crise de pânico, crise de temor e com esquizofrenia, bipolaridade, isso, e sofrendo com essas coisas. Sabe o que? Nós temos a ferramenta, nós temos algo em nossas mãos, mas nós temos que ter isso, e isso é o poder do nome de Jesus. Eu me lembro alguns anos atrás, eu estava no Líbano, e ali no Líbano eu fiquei alguns dias ali, ministrei uma igreja lá, estive visitando vários povoadinhos, várias casas com o pastor de lá. Engraçado que, eu não sei se vocês sabem disso, mas no Brasil existe mais libanês que no próprio Líbano. Toda casa que eu entrava, eles falavam assim: eu tenho um parente no Brasil.
todas as casas. Ah, meu sobrinho está no Brasil, ah, não sei quem está no Brasil. No último culto que nós tivemos, como eu fui visitar algumas casas, um país muçulmano, mas mesmo assim nós fomos, visitamos algumas casas, visitamos nos comércios lá com essa pessoa. Esse pastor tinha um negócio, então ele era conhecido na cidade, fui com ele em vários lugares. E na última reunião, então, chegaram várias pessoas que, bem, eu não conhecia ninguém, então não sabia quem era cristão, quem não era, se tinha algum problema, se não tinha. E chegaram ali, e eu me lembro que, quando eu fiz o chamado ao altar, sei que várias pessoas passaram à frente, e eu comecei a orar. Como eu mencionei, eu não sabia quem era, quem não era, mas eu declarava o poder do nome de Jesus. Eu me lembro que eu fui até um homem, eu somente orei. Quando eu coloquei a mão dele, eu falei assim: no nome de Jesus. Eu sei que esse homem, ele caiu, não sei o que aconteceu, eu orei por outro e continuei orando, não sabia o que estava acontecendo. Isso foi, acho que numa quarta-feira. Na quinta-feira passei o dia lá com o pastor. Na sexta-feira estava regressando para casa. Aonde eu estava era no norte do Líbano, então era como 2 horas mais ou menos de caminho até Beirute, na capital. Então, conforme nós estávamos descendo de carro, o pastor recebe uma ligação, e eles começam a conversar tudo, e de repente o pastor começa a me traduzir a conversa, coloca em viva voz, e começa a me traduzir, porque o rapaz que estava lá falou assim: aquele homem que chegou na igreja lá, que foi naquele dia, ele está aí ainda contigo? Ele falou assim: tá aqui do meu lado. Então colocou ali em alta voz, viva voz, verdade, não sei. E comecei a escutar a conversa, e ele disse assim: não, é que ele não pode ir embora sem saber isso. Daí o pastor falou assim: mas o que aconteceu? Ele falou assim: eu também não sei o que aconteceu. Eu sei que eu tinha câncer no cérebro, e eu fui nessa reunião porque me falaram para mim ir, me convidaram para ir, eu fui, e quando ele falou no nome de Jesus, eu sei que eu caí, eu não sei o que aconteceu, e eu fui preocupado porque eu caí. Eu fui no médico no outro dia, ele fez exame e eu estou curado. E eu quero servir esse Deus que ele serve, eu quero servir esse Jesus, porque ele tem poder. Existe poder no nome de Jesus. Como eu disse, eu poderia contar muitas histórias onde realmente eu demonstro que há poder no nome de Jesus, mas nós temos que declarar, nós temos que realmente continuar, crer que existe esse poder e orar com toda ousadia. E como o pastor estava dizendo, esse outro ano, esse ano de 2018, o ano da multiplicação, realmente será o ano da multiplicação. Sabe por quê? Porque a igreja está entendendo o poder do nome de Jesus. E vocês vão sair com essa autoridade, não vão sair como um qualquer, não vão se reunir mais somente por se reunir. Vocês vão saber que quando estão se reunidos aqui, 2 ou 3, significa que o nosso Senhor está aqui, quer dizer que algo vai acontecer. Sabe o que? Eu vou orar pela minha família que não é salva, mas eu estou orando no nome de Jesus, e eu sei que a minha família será salva. Eu fui o primeiro na minha casa, e eu entrava na minha casa e eu declarava: eu declaro o nome de Jesus, eu declaro o nome de Jesus sobre a minha mãe, eu declaro o nome de Jesus sobre o meu pai, eu declaro o nome de Jesus sobre minha irmã. Aqui estão eles. Sabe o que? Há poder no nome de Jesus, mas nós temos que entender e começar a declarar. Fique de pé, igreja. Feche os seus olhos. Eu não sei se alguém poderia me ajudar aqui, obrigado. Todos fechem os seus olhos por um momento. Hoje a igreja está completando 24 anos, 24º aniversário da igreja. E o propósito é justamente este: exaltar, glorificar este nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Quando nós entendemos o poder que tem neste nome, a nossa vida é transformada, a vida das pessoas que estão ao nosso redor é transformada.
porque não sou eu, mas sim é para exaltar esse nome, que diz Deus que Ele o exaltou o mais alto, e deu o nome, que é sobre todo nome. Sabemos que, por estarmos reunidos aqui nesta noite, não somente 2, não somente 3, mas muito mais que isto. Fala que quando nós nos reunimos em seu nome, ali Ele iria estar. And He is here, Ele está aqui. Ele está aqui. Este é o nome, não é um nome qualquer, esse é o nome de Jesus. Te adoramos, te exaltamos, Senhor. Somente nesse nome há salvação. Somente nesse nome é que realmente as nossas orações têm efeito. É somente nesse nome, quando declaramos que realmente existe cura. É somente através desse nome que quando oramos, os demônios tremem, os demônios fogem. É por causa do nome de Jesus. Eu creio, juntamente com os pastores, que 2018 será o ano da multiplicação. Eu creio, porque eu creio que hoje a igreja entende e se levanta com uma autoridade no mundo espiritual, se levanta dizendo, entendendo, tendo completamente o entendimento do poder que há no nome de Jesus, e agora vai começar a fazer a diferença nas suas casas, na escola, no trabalho, aonde vão. Adore por um minuto, somente adore esse nome que é sobre todo nome, somente adore e exalte este nome que está acima de qualquer nome.